Evidentemente que está todo mundo preocupado com a história dessa criança. É um bebê de 9 meses que foi encaminhado para o hospital lá de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, depois de ter sido intoxicado por um remédio que foi controlado e dado pela própria mãe. Segundo informações, deu esse remédio para a criança dormir. É um remédio de controle de ansiedade, muito conhecido, mas é um remédio que causa muitos efeitos colaterais, além do sono, mas ele pode causar distúrbios num adulto. Imagine numa criança, num bebê de apenas 9 meses. E tudo foi descoberto depois que a avó levou essa criança até o hospital. As autoridades foram chamadas por gente do hospital que percebeu, opa, essa história está estranha. A polícia foi lá para verificar e entender o que está acontecendo, os fatos relacionados, o que essa avó contou. E olha, o que essa avó contou para o policial é de ficar indignado, revoltado e assustado. Principalmente para você que é mãe, para você que tem um filho pequeno e para você que deseja ser mãe, que sonha em ser mãe. Débora Pérez tem mais detalhes ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, repercutindo esse caso registrado lá no Alto Paranaíba. Débora. Foram pelo menos 5 gotas desse remédio, viu, Rafa? É um caso que está sendo acompanhado de perto pela Polícia Militar. A gente precisa contar que essa criança ainda está internada no Hospital Regional lá da cidade de Patos de Minas, hospital que inclusive é referência para toda a população que mora naquela região. Segundo o que a Polícia Militar nos repassou, a equipe foi chamada no Hospital Regional por uma enfermeira que disse que a avó da criança chegou com esse bebê de 9 meses passando mal. O médico constatou ali no primeiro momento uma intoxicação. Essa criança ela ficou em observação junto com a pediatra, ela continua ainda inclusive em observação e está passando por todo o monitoramento que está sendo feito por esses plantonistas que estão lá cuidando dessa criança de apenas 9 meses. A avó disse que a filha dela, que no caso é a mãe dessa criança, a mãe desse bebê, foi até a casa dela, deixou essa criança com ela e disse que não queria mais a criança. A avó ainda disse, né, aos policiais que a filha faz tratamento no CAPS, faz um tratamento então psicossocial também ali com assistenciais, e durante todo esse período em que o bebê estava na casa dela, a avó percebeu que essa criança estava muito inquieta, estava suando e estava apresentando ali os primeiros sintomas, né, de que alguma coisa não estava muito certa. A avó, então, por instinto, acabou levando essa criança até o hospital para identificar qual era o problema. A gente está falando de um bebê de apenas 9 meses, então a situação foi complicando um pouco mais. A avó tomou, então, essa decisão de encaminhar essa criança para o primeiro hospital. O primeiro hospital fica na cidade de Patos de Minas também, ela encaminhou essa criança para a UPA. Lá na UPA, então, essa criança passou por um atendimento, ela continuou muito inquieta. A mãe entrou em contato, a avó, na verdade, entrou em contato com a mãe perguntando o que tinha acontecido nas últimas horas e a mãe, no primeiro momento, disse que tinha dado um remédio para dor e febre do filho, mas não explicou qual era esse remédio, não explicou o que tinha acontecido antes. A avó, então, continuou com essa criança na UPA, mas o caso foi complicando um pouco mais e ela, então, foi encaminhada para o Hospital Regional, que é um hospital maior, que tem ali, né, mais tratamento, tem mais opções e por isso, então, essa criança foi encaminhada para lá, é o maior hospital da cidade de Patos de Minas. Novamente, quando ela entrou nesse hospital regional, a avó ligou para a filha para entender exatamente o que tinha acontecido e aí a filha, na verdade, trouxe mais esclarecimentos e disse que ela tinha dado pelo menos 5 gotas desse remédio controlado, que é muito utilizado para controlar a ansiedade e que claramente não deveria, né, ter sido uma conduta adotada por essa mãe. A Polícia Militar entrou no caso, como eu disse para vocês, uma das enfermeiras do Hospital Regional entrou em contato com a Polícia Militar e a polícia está em cima acompanhando de perto esse caso e a gente vai conferir agora mais detalhes de como está sendo todo esse trabalho com o Major Diomásio Caetano da Polícia Militar e a gente confere agora aqui no Balanço Geral. Quando a guarnição chegou ao local, foi noticiado que havia dado entrada, né, no hospital uma criança de 9 meses, a qual aparentava estar com intoxicação medicamentosa. Em conversa com a testemunha, que é a avó da criança, essa relatou aos policiais militares que a filha havia deixado a criança na residência da avó, alegando que não mais queria a criança e que durante alguns momentos percebeu que a criança estava com aspectos diferenciados em relação a uma criança daquela idade, como sudorese, inquietação, e diante disso a avó procurou o hospital, a UPA, e a UPA encaminhou essa criança
para o hospital regional após constatar a intoxicação. Em conversa, constatou-se que a mãe dessa criança já havia dado gotas de um medicamento chamado Rivotril, qual provocara a intoxicação medicamentosa nessa criança. Então a criança ficou em observação, internada na pediatria do hospital regional. A Polícia Militar realizou rastreamentos com o intuito de localizar a mãe dessa criança e até o momento ela ainda não foi localizada. Há que se ressaltar pelo relato da avó da criança que a mãe dessa criança ela realiza tratamentos psiquiátricos junto ao CAPS aqui no município de Patos de Minas. Major, trazendo mais detalhes para a gente de como está funcionando todo esse trabalho lá na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Eu reforço para vocês que essa criança continua internada no hospital regional da cidade. Ela está sendo acompanhada pela avó e também por especialistas. Ela continua em observação por uma pediatra. O caso, ele é complicado. É claro que está passando por todo aquele processo de monitoramento para entender quais são os riscos em que essa criança de apenas 8 meses vai ter que lidar agora nos próximos dias. 8 meses não, 9 meses na verdade. Seguindo ainda com o trabalho que está sendo feito pela Polícia Militar, a gente pediu também uma atualização em relação a esse caso. Eles disseram que essa mãe ainda não foi encontrada. É claro que ela está sendo procurada para dar mais detalhes em relação a toda essa conduta, para que eles consigam também ter mais explicações em relação a toda essa história. Então é um caso que acaba de chegar até a nossa redação. A gente está em cima com a Polícia Militar e a gente também está em cima para entender exatamente quais são os impactos que essa criança de 9 meses vai sofrer por ter tomado então essas 5 gotas desse remédio que é controlado, muito utilizado para controlar a ansiedade. É um caso que chama muita atenção, principalmente para quem é mãe, principalmente para quem é pai. Eu imagino exatamente o que essa avó está passando nesse exato momento, tentando lidar com toda essa situação, buscando mais informações para passar para a Polícia Militar. Então é um caso que envolve muitas pessoas e que, claro, requer todo um trabalho minucioso para entender exatamente o que estava acontecendo nessa casa, né, Rafa? Ô Débora, e é tão complexo isso, porque quando a gente fala de 5 gotas, essa é uma informação que foi repassada por ela, mas pode ter sido mais. E outra questão que também levanta muita preocupação por parte das autoridades e quem está atendendo essa criança no hospital. Será que foi a primeira vez? Será que essa criança não foi medicada dessa forma outras vezes? Para você entender o contexto, essa mãe medicou essa criança, chegou na casa da mãe dela, na avó dessa criança e simplesmente entregou e falou assim: eu não quero mais. Olha o estado que estava essa mulher. Eu não quero mais. E aí a avó, a partir do momento que percebeu a inquietação da criança, não parava todo instante, falou assim: o que você deu? O que você deu para essa criança? Aí forçou, até que a mãe contou. E rapidamente a avó, percebendo que essa criança não estava bem, levou ela para o hospital e receberam atendimento. Aliás, a avó foi fundamental em toda essa história. Ela percebeu o que estava acontecendo e fez o certo, levou essa criança para o hospital para que acontecesse ali todo o exame necessário, todo o tratamento necessário. E mais, ficou à disposição da polícia. Já a mãe sumiu. E entenda, a partir do momento que a polícia é acionada e que se percebe que houve uma intoxicação e principalmente de forma dolosa, não culposa, mas dolosa, com intenção, essa mulher pode responder por tentativa de homicídio contra o próprio filho. Ah, Rafael, mas é uma mulher que estava em tratamento, é uma mulher que estava isso, estava aquilo. Não importa. Atenção, autoridades locais, nós estamos aqui à disposição. Põe um WhatsApp, por favor, do Balanço Geral na tela, 997-989900, até mesmo para os familiares dessa criança, quem mora perto dessa criança, nós estamos à disposição e acompanhando de perto esse caso que chegou agora, no meio da manhã, e o jornalista da TV Paranaíba já está de olho, acompanhando tudo para trazer as informações aqui no nosso Balanço Geral. Qualquer nova atualização, a gente volta a falar. É importante dizer, a criança, apesar de tudo, ela está bem, tá? Ela está bem, ela está no hospital, está sendo muito bem cuidada, muito bem tratada. E a gente torce aí pela recuperação plena e é evidente que uma investigação mais minuciosa precisa ser feita para saber se isso já vinha acontecendo e as consequências disso no corpo de um bebê de 9 meses. Quais as consequências? Esse é um medicamento que é muito perigoso. Tem gente que fala, é um medicamento para dormir. Mentira, não é. Não é. É um medicamento de controle de ansiedade. É um medicamento que é utilizado até mesmo para tratamento de depressão. É um medicamento que, não sabendo dosar,
pode causar danos sérios a uma pessoa, consequências sérias a uma pessoa. Bom, a gente segue acompanhando. Qualquer novidade eu volto a falar aqui no nosso Balanço Geral.